Meu ex-marido me deixou por uma mulher mais jovem e levou tudo, mas esqueceu que a empresa dele está registrada no CPF da minha mãe. Meu nome é Madison Sterling, e durante 12 anos eu fui a guardiã dos segredos e da ascensão de um homem que agora me olhava como se eu fosse um móvel antigo e desgastado que precisava ser descartado para dar lugar a uma peça nova e brilhante. Eu estava sentada na varanda da nossa mansão em estilo colonial, observando as folhas de carvalho caírem sobre o gramado impecável. Aquele gramado, sozinho, custava anualmente o que uma família de classe média em Ohio levaria 5 anos para ganhar. Eu conhecia cada centímetro daquela terra. Eu conhecia o peso de cada pedra da lareira. E mais do que tudo, eu conhecia o homem que estava prestes a entrar por aquela porta para destruir a vida que eu ajudei a construir. Grant não nasceu com o sobrenome Sterling. Ele o adotou como uma armadura. Quando nos conhecemos, ele era um jovem ambicioso com um terno de poliéster e um sorriso que prometia um mundo, mas não tinha um centavo para pagar o jantar. Eu, por outro lado, era a herdeira de uma linhagem que valorizava a discrição e a segurança acima de tudo. Minha mãe, Mrs. Evelyn, sempre dizia que o dinheiro novo grita, enquanto o dinheiro antigo sussurra. Grant queria gritar o mais alto possível. Durante uma década, eu fui o motor silencioso da Summit Logistics. Enquanto Grant estava nas capas de revistas de negócios, bebendo uísque com senadores e fazendo promessas de logística internacional, era eu quem revisava as planilhas de madrugada, era eu quem gerenciava os recursos humanos, quem acalmava os sindicatos de motoristas e quem estruturava os fluxos de caixa que permitiam que ele comprasse seu iate de 40 pés sem que a empresa entrasse no vermelho. Mas o sucesso é um veneno para homens com egos frágeis. Grant começou a acreditar na própria mentira. Ele começou a achar que o sucesso da Summit era fruto exclusivo de sua visão disruptiva, ignorando que a base de tudo foi o crédito imaculado da minha mãe e o meu suor administrativo. A traição não veio de repente. Ela foi se infiltrando como um mofo nas fundações de uma casa velha. Começou com os jantares de negócios que terminavam às 3 da manhã. Depois veio o perfume. Algo doce demais, jovem demais, barato demais para o círculo em que circulávamos. E então veio Tiffany. Tiffany era tudo que Grant achava que merecia. 24 anos, uma obsessão por filtros do Instagram e uma incapacidade absoluta de entender o que é o trabalho duro. Para Grant, era o troféu que provava que ele era um vencedor. Para mim, era o sinal de que o tempo das gentilezas havia acabado. 3 dias depois de descobrir a conta de joalheria escondida na fatura corporativa, eu me vi sentada no 45º andar de um arranha-céu em Manhattan. O escritório da Blackwood Associates era um monumento ao poder jurídico. As janelas do chão ao teto mostravam o Central Park como se fosse um brinquedo lá embaixo. Grant estava sentado à minha frente. Ele usava um terno Tom Ford de $5.000 e exalava uma confiança que beirava a psicopatia. Tiffany estava sentada ao lado dele, usando um vestido que era curto demais para uma reunião de divórcio, mascando chiclete e olhando para o relógio como se tivesse um compromisso muito mais importante do que ver um casamento de 12 anos ser esquartejado. "Madison, vamos ser adultos aqui", Grant disse, sua voz soando como se estivesse fechando um contrato de transporte de carga. "Você teve uma vida boa, você morou na melhor casa de Connecticut, frequentou os melhores clubes, mas a Summit Logistics, ela cresceu além de você. Ela precisa de uma liderança agressiva. Eu sou a Summit." Eu olhei para o advogado dele, um homem que parecia um tubarão em um aquário de vidro. Ele me empurrou uma pasta de couro preta. "Grant está sendo generoso", o advogado interveio. "Ele está oferecendo a casa de veraneio em Hamptons, o Volvo e uma pensão generosa por 5 anos. Em troca, você assina a renúncia total de qualquer participação na Summit Logistics e em suas subsidiárias."
Grant precisa de limpeza societária para a nova rodada de investimentos internacionais que ele está trazendo. Olhei para Grant. Ele nem conseguia me olhar nos olhos. Ele estava ocupado ajustando os punhos da camisa, verificando se seu relógio Patek Philippe estava visível para todos na sala. Você quer a empresa, Grant? Perguntei, minha voz saindo mais calma do que eu imaginava. A empresa que começamos no porão da minha mãe com o dinheiro da venda das joias da... O porão foi apenas um começo romântico, Madison, Grant retrucou, com um sorriso de escárnio. O que a Summit é hoje é resultado de minhas conexões, de minha visão. Você foi apenas a pessoa que organizava os arquivos. Você não entende de expansão global. Você não entende do que o grupo Volkov exige de nós. Tiffany soltou uma risadinha. Madison, deixe os homens grandes trabalharem. Você pode ir para Hamptons cultivar hortênsias. A humilhação era palpável. Grant me via como um peso morto. Ele acreditava que por ter o título de CEO e por ser o rosto nas redes sociais, a propriedade era uma extensão de sua vontade. Ele esqueceu que, no mundo real, o que vale não é quem grita mais alto no palco, mas quem é o dono do palco. Eu assino, eu disse. O advogado de Grant quase saltou da cadeira para me entregar a caneta. Grant deu um suspiro de alívio, um sorriso vitorioso começando a se formar em seus lábios. Ele achava que tinha acabado de me dar um golpe de mestre. Ele achava que, ao me dar a casa de Hamptons, que eu sabia estar com problemas estruturais e dívidas fiscais ocultas que ele mesmo gerou, ele estava saindo com o prêmio de ouro. Eu li as cláusulas rapidamente. Cláusula 14.2. A senhora Madison Sterling renuncia a todos os ativos, ações e participações em nome de Grant Sterling em troca da propriedade integral do imóvel em Hamptons e compensação financeira. Eu assinei. Lentamente, firmemente. Pronto, Grant. Você tem sua limpeza societária. Você agora é o único dono de tudo que está em seu nome. Ótimo, Grant disse, levantando-se e nem sequer se despedindo. Tiffany, temos um jantar no Cipriani para comemorar. O futuro bilionário precisa celebrar. Eles saíram da sala. Tiffany balançando os quadris, Grant caminhando como se fosse o dono de Manhattan. O advogado dele me lançou um olhar de pena antes de fechar a pasta. Eles achavam que eu era a perdedora daquela tarde. Eles achavam que eu era apenas mais uma esposa descartada que aceitou as migalhas. O que Grant não percebeu, porque ele nunca se deu ao trabalho de ler os contratos operacionais que eu redigi em 2016, foi que a Summit Logistics não era um ativo individual. Peguei o trem da Metro North de volta para Greenwich. O barulho dos trilhos era o metrônomo dos meus pensamentos. Eu olhava para a paisagem de Westchester passando rápido pela janela e pensava em como o ego pode cegar um homem. Grant sempre odiou a burocracia. Ele odiava ler os estatutos, ele odiava as reuniões com os contadores. Eu sou um visionário, Madison. Eu não tenho tempo para ler letras miúdas, ele costumava gritar. Pois bem, as letras miúdas agora eram a sua sentença de morte. Ao chegar na propriedade do Sterling, as luzes da varanda estavam acesas. Minha mãe, Mrs. Evelyn, estava sentada em sua poltrona de veludo na biblioteca, cercada por paredes de carvalho que guardavam a história de 3 gerações de sucesso financeiro discreto. Ele assinou, Madison? Ela perguntou, sem tirar os olhos do jornal. Ele assinou a renúncia de todos os bens que não fossem dele, mãe. Ele acredita que a Summit é dele. Ele acredita que eu saí com as mãos abanando. Minha mãe baixou o jornal e deu um sorriso fino, o tipo de sorriso que costumava fazer os competidores de meu pai tremerem nas décadas de 80. Pobre Grant, ele sempre teve um gosto caro para alguém com uma compreensão tão barata da lei. Ela abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou uma pasta de couro azul, a cor oficial da Evelyn Sterling Holdings. Ele esqueceu o que aconteceu em 2016, não esqueceu? Ele não esqueceu, mãe. Ele nunca soube, respondi, sentando-me diante dela.
Em 2016, quando ele teve aquele problema com as apostas de cassino e os credores estavam batendo na porta da empresa, ele estava em pânico. Ele assinou tudo o que eu coloquei na frente dele para proteger a empresa dos oficiais de justiça. Ele assinou o documento que colocava a Summit Logistics como uma subsidiária de gestão da minha holding familiar. Mrs. Evelyn completou, batendo levemente com os dedos no documento. Legalmente, a empresa não pertence a Grant Sterling. Ele é apenas um administrador nomeado. O dono do certificado de autoridade e de todas as licenças federais de transporte sou eu, no meu CPF, no meu nome. Eu respirei fundo. O peso dos últimos 12 anos parecia estar saindo dos meus ombros. Grant achava que a Summit era dele porque o nome dele aparecia no site e nas revistas, mas no registro de imóveis, no registro de patentes e nas licenças operacionais do Departamento de Transportes, o nome que brilhava era Evelyn Sterling. Ele tem um jantar com os investidores do Grupo Volkov amanhã à noite, eu disse. Ele vai tentar vender 40% das ações da empresa para eles. Ele quer os 200 milhões de dólares para financiar o novo estilo de vida dele com a Tiffany. Ele vai tentar vender o que não possui, minha mãe disse, levantando-se. Isso é fraude, Madison, e nós não permitimos fraudes em nossa família. Prepare o carro para amanhã, nós vamos ao jantar, mas não como convidadas, vamos como as proprietárias vindo buscar as chaves. Naquela noite eu dormi na minha casa de infância. Pela primeira vez em anos, o perfume de outra mulher não estava impregnado nos meus lençóis. O silêncio de Greenwich era absoluto. Eu sabia que em Manhattan, Grant estava gastando milhares de dólares em champanhe, celebrando uma vitória que duraria menos de 24 horas. Ele achou que tinha se livrado do passado. Ele não percebeu que o passado era o dono do futuro dele, e o preço da sua liberdade seria a perda de tudo o que ele mais amava, o poder e o status que ele roubou de nós. A manhã seguinte em Greenwich nasceu envolta em uma neblina densa, o tipo de névoa que apaga as fronteiras entre as propriedades multimilionárias e faz tudo parecer um sonho, ou um pesadelo. Para Grant era o primeiro dia de sua liberdade. Para mim, era o início da execução de um plano que vinha sendo cultivado no silêncio dos meus pensamentos há meses. Eu me levantei cedo, antes mesmo do sol conseguir romper a bruma. O silêncio na casa da minha mãe era diferente do silêncio da mansão que eu compartilhava com Grant. Na casa de Grant, o silêncio era tenso, carregado de palavras não ditas e mentiras camufladas sob o som de máquinas de café caras. Aqui, na biblioteca dos Sterling, o silêncio tinha o peso da história. Mrs. Evelyn já estava acordada. Ela nunca dormia até tarde quando havia um negócio a ser encerrado. Ela estava sentada à mesa de carvalho, com 3 telefones celulares à sua frente e uma pilha de documentos que fariam qualquer auditor da Receita Federal suar frio. Madison, o Dr. Ares acabou de confirmar, ela disse, sem desviar os olhos de uma planilha. Grant enviou os documentos de due diligence para o Grupo Volkov às 2 da manhã. Ele teve a audácia de incluir as licenças operacionais de transporte como ativos de propriedade direta dele. Ele está forjando a posse, mãe? Perguntei, sentindo uma mistura de choque e uma satisfação sombria. Pior do que isso, ele está usando as cópias das licenças de 2016, mas omitiu as renovações que eu assinei no ano passado. Ele acredita que, como ele é o CEO e o nome dele consta nos registros da Secretaria de Transportes como administrador responsável, os investidores não vão cavar fundo o suficiente para encontrar o nome da minha holding. E ele tem razão em uma coisa. O grupo Volkov tem pressa. Eles querem o mercado americano e Grant está vendendo a Summit Logistics como a chave de ouro. Nesse momento, meu celular vibrou na mesa. Era uma notificação de uma rede social. Tiffany tinha postado uma foto de um anel de diamante monumental com a legenda "Novos comércios exigem pedras maiores. O meu rei finalmente é livre."
Eu olhei para a foto e senti uma pontada de pena. Tiffany achava que tinha ganhado a loteria. Ela não percebia que estava segurando o bilhete de um sorteio que já havia sido cancelado. Grant estava gastando o que não tinha para comprar a lealdade de uma mulher que desapareceria no momento em que o primeiro cheque voltasse sem fundos. Deixe-o celebrar, Madison, disse minha mãe, notando meu olhar. A queda de uma grande altura é sempre mais instrutiva para quem assiste. Passamos as 6 horas seguintes trancadas com 2 dos melhores advogados corporativos de Nova York e um contador forense que era um gênio em rastrear desvios de conduta. O que descobrimos foi assustador. Grant não estava apenas tentando vender a empresa, ele vinha drenando o caixa da Summit nos últimos 8 meses para sustentar o estilo de vida de Tiffany e para pagar dívidas de jogo que haviam retornado com força total. Ele é imprudente, comentou o contador, ajustando os óculos. Ele achou que, ao conseguir o investimento do Grupo Volkov, ele poderia repor o dinheiro que emprestou da empresa antes que qualquer auditor percebesse. Ele está apostando a vida dele nesse jantar de hoje à noite. Então, não vamos apenas impedir a venda, eu disse, sentindo uma determinação fria. Vamos garantir que o Grupo Volkov entenda exatamente quem é Grant Sterling. Se ele quer ser um visionário, ele vai ter que aprender a lidar com as consequências de sua própria visão distorcida. Às 18 horas, começamos a nos preparar. Vestir-se para uma retomada de poder é um ritual. Escolhi um vestido preto, de corte impecável, que não gritava por atenção, mas que exigia respeito. Minha mãe usava suas pérolas de família e um broche de safira que pertencia à minha avó. Éramos o retrato da estabilidade contra a qual Grant estava prestes a colidir. O trajeto até Manhattan foi feito em um Lincoln preto, conduzido pelo motorista de confiança da família. Enquanto cruzávamos a ponte, eu olhava para as luzes da cidade e pensava em quantas vezes eu estive naquelas mesmas ruas tentando salvar o pescoço de Grant de alguma decisão estúpida. Hoje, eu estava indo para garantir que ele finalmente enfrentasse o destino que ele mesmo desenhou. O Hotel Plaza estava resplandecente. O saguão estava cheio de turistas e da elite de Manhattan, mas a atmosfera no andar das suítes de conferência era diferente. Era silenciosa e carregada de uma formalidade que cheirava a dinheiro antigo e negociações perigosas. Grant havia reservado a suíte eduardiana. Através das portas duplas entreabertas, eu podia ouvir a risada dele. Era aquela risada ruidosa, forçada, que ele usava quando queria parecer mais importante do que realmente era. E é por isso que a Summit Logistics é o investimento do século, Sr. Volkov. Nós eliminamos o peso morto da gestão antiga. Agora temos um caminho livre para a expansão digital completa, sem distrações, sem burocracia familiar. Eu olhei para minha mãe. Ela apenas acenou com a cabeça. Sr. Volkov, o contrato de $200 milhões está na mesa. Assim que assinarmos, o Grupo Volkov detém 40% da maior rede de logística terrestre do meio Atlântico. Eu podia imaginar Tiffany ao seu lado, segurando uma taça de cristal, imaginando sua próxima mansão em Bel Air. Era o momento perfeito. Entramos na sala sem sermos anunciadas. O barulho dos meus saltos no mármore ecoou como disparos de um rifle. Grant parou de falar no meio da frase. Os investidores russos, homens robustos com ternos que custavam mais do que casas, viraram-se em uníssono. O Sr. Volkov, o líder, tinha olhos que pareciam feitos de aço temperado. Grant, disse eu, minha voz saindo com uma clareza que me surpreendeu. Sinto muito pela interrupção, mas houve um pequeno erro na sua apresentação. Um erro de $200 milhões. Grant ficou pálido. A taça em sua mão estremeceu levemente. Madison, o que você está fazendo aqui? Nós já terminamos tudo no escritório do advogado. Você assinou os papéis. Eu assinei a renúncia de tudo que era seu, Grant.
respondi, aproximando-me da mesa e ignorando o olhar furioso de Tiffany. O problema é que você está tentando vender algo que pertence a Evelyn Sterling Holdings. Minha mãe deu um passo à frente, abrindo a pasta de couro e deslizando as licenças originais e o contrato de fiel depositário de 2016 sobre a mesa, bem diante do Sr. Volkov. Sr. Volkov, disse minha mãe, com uma elegância letal, o Sr. Sterling é um excelente administrador, mas ele é apenas isso, um funcionário. Ele não possui ações da Summit Logistics. Ele possui apenas o direito de gerir as operações sob minha supervisão direta. Supervisão esta que termina, ela olhou para o relógio de pulso, exatamente agora. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que eu podia ouvir a respiração ofegante de Grant. O Sr. Volkov pegou os documentos. Ele não era um idiota. Ele era um homem que construiu um império do nada e ele sabia reconhecer o cheiro de um desastre jurídico a quilômetros de distância. Grant, Volkov disse, sua voz baixa e perigosa. O que é isso? Você nos disse que as licenças estavam no seu nome. Você nos mostrou documentos de posse. São formalidades, Sr. Volkov, gritou Grant, o pânico finalmente rompendo sua máscara de CEO. A Summit é o mercado me conhece. O mercado conhece o rosto, Grant, disse eu, olhando-o nos olhos. Mas o mercado confia nos ativos, e seus ativos hoje se resumem a uma casa em Hamptons com a fiação condenada e uma dívida de jogo que eu sei que você tentou cobrir usando o adiantamento deste contrato. Tiffany levantou-se, o rosto transformado em uma máscara de descrença. Grant, o que ela está dizendo? Você me disse que nós íamos comprar o iate novo amanhã? Cale a boca, Tiffany. Grant explodiu, perdendo o controle pela primeira vez na frente dos investidores. O Sr. Volkov levantou-se lentamente. Ele olhou para Grant com um desprezo que nenhuma palavra poderia expressar. Ele então se virou para mim e para minha mãe. Mrs. Sterling, Sra. Madison, peço desculpas pelo tempo perdido. Meu grupo não negocia com amadores ou fraudadores. Ele fez um sinal para seus assessores. Em 30 segundos, a sala estava vazia, restando apenas o cheiro de charutos caros e o som do império de Grant desmoronando no chão do plaza. Grant caiu na cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Tiffany olhou para ele, depois para mim, e sem dizer uma única palavra, pegou seu casaco de pele e saiu da sala, os saltos batendo com raiva no mármore. Ela não era uma mulher que ficava para ver o naufrágio. Acabou, Grant, eu disse, sentindo uma paz que eu não sentia há anos. O escritório da Summit terá novos seguranças amanhã. Suas coisas estarão em caixas na calçada da casa de Hamptons. Minha mãe fechou sua pasta. Vamos, Madison. Temos uma empresa real para gerir e muito trabalho para desfazer as bobagens que esse rapaz cometeu. Saímos da suíte, deixando Grant Sterling sozinho com sua taça de vinho vazia e o silêncio de uma Manhattan que, a partir de amanhã, nem saberia o nome dele. A manhã de segunda-feira em Manhattan não perdoa os derrotados. Enquanto o sol pálido de novembro tentava atravessar a poluição de New Jersey para iluminar os arranha-céus da ilha, eu já estava de pé, parada diante das portas de vidro temperado da sede da Summit Logistics. Ao meu lado não estava Grant, com seus ternos espalhafatosos e fragrâncias francesas. Estavam 2 oficiais da justiça e uma equipe de segurança privada que eu mesma contratei no sábado à noite. Podem trocar os códigos, eu disse, minha voz ecoando no saguão de mármore vazio. A partir de agora, o acesso ao andar executivo é restrito. Ninguém entra sem a minha autorização ou a da Mrs. Evelyn. O som das fechaduras eletrônicas sendo resetadas foi o som mais satisfatório que ouvi em toda a minha vida. Era o som da ordem sendo restaurada no caos que Grant havia criado. Ele achou que a empresa era um playground.
Eu estava aqui para mostrar que ela era um organismo vivo que precisava de cuidado, não de exibicionismo. Entrar no antigo escritório de Grant foi como entrar em um santuário de narcisismo. Paredes cobertas de fotos dele com celebridades de segunda categoria, prêmios de empresário do ano que ele provavelmente comprou com doações para as fundações certas, e uma garrafa de uísque de $10.000 aberta sobre a mesa. Começamos a auditoria imediatamente. O que os meus contadores encontraram nas horas seguintes foi pior do que qualquer pesadelo financeiro. Grant não tinha apenas drenado o caixa, ele havia criado uma teia de empresas de fachada para lavar o dinheiro da Summit e pagar agiotas de alto nível em cassinos clandestinos de Atlantic City. Madison, olhe isso. Sarah, minha nova chefe de operações, me chamou. Ele empenhou as frotas de caminhões da Geórgia como garantia para um empréstimo pessoal de 6 milhões. Ele estava há semanas de ver a frota inteira ser apreendida. Eu fechei os olhos por um segundo, sentindo uma fúria fria. Grant não estava apenas sendo um mau marido, ele estava sendo um sabotador. Ele estava disposto a destruir o emprego de 1.000 motoristas e 500 funcionários administrativos apenas para manter a fachada de rei de Greenwich para Tiffany. Cancele todos os pagamentos de bônus executivos, ordenei. Acione o seguro contra fraude e prepare um comunicado para os funcionários. Não vamos esconder nada. A Summit está sob nova direção e a era da ostentação acabou. Enquanto eu limpava a sujeira em Manhattan, Grant estava descobrindo o verdadeiro significado da palavra renúncia na casa de veraneio em Hamptons. O imóvel, que ele achou ser o seu grande prêmio no divórcio, na verdade era um elefante branco jurídico. Graças a uma manobra que Mrs. Evelyn planejou anos atrás, a casa estava registrada em uma zona de preservação ambiental que proibia qualquer reforma estrutural sem uma autorização que levava décadas para sair. Além disso, havia uma penhora silenciosa da prefeitura por impostos não pagos que Grant, em sua infinita negligência, nunca verificou. Naquela tarde, o telefone tocou. Era ele. Madison, você me bloqueou em tudo. Que inferno você está fazendo? A voz dele estava embargada, possivelmente pelo álcool ou pelo puro pânico. A segurança não me deixou subir no escritório. Meus cartões corporativos foram recusados no posto de gasolina. Você não tem mais cartões corporativos, Grant, respondi, calmamente, enquanto revisava um contrato de logística com a Amazon que ele quase havia arruinado. E você não tem mais um escritório. Você assinou a renúncia de todos os ativos que não estivessem no seu nome. E como descobrimos no Plaza, a Summit nunca esteve no seu nome. Você vai me processar. Eu vou levar isso para a imprensa. Eu vou contar a todos como você e sua mãe planejaram isso. Por favor, faça isso, Grant, eu disse, e podia sentir o sorriso no meu rosto. Adoraria que a imprensa soubesse como você tentou vender uma empresa que não possui para o grupo Volkov. Sabe como o FBI chama isso? Fraude eletrônica e tentativa de estelionato internacional. Se você abrir a boca, a primeira pessoa a te visitar não será um repórter, será um agente federal com um par de algemas. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. O som da respiração dele era curto e errático. A Tiffany me deixou, Madison. Ele sussurrou, a voz quebrada. Ela levou o anel. Ela levou até as roupas que eu comprei para ela na Quinta Avenida. Tiffany não é uma companheira, Grant. Ela é um custo operacional. E como a Summit agora está sob gestão de eficiência, nós cortamos os custos desnecessários. Adeus, Grant. Aproveite Hamptons. Espero que você goste de jardinagem, porque é a única coisa que você poderá pagar para fazer por lá agora. Desliguei. Não houve catarse. Apenas uma sensação de tarefa cumprida. 6 meses depois, a Summit Logísticas não era mais a mesma. Retiramos o brilho excessivo e focamos no que realmente importava: eficiência e integridade.
O grupo Volkov, impressionado com a forma como Mrs. Evelyn e eu lidamos com a crise, voltou à mesa de negociações. Desta vez, os termos foram diferentes. Eles não compraram a empresa. Eles se tornaram parceiros estratégicos sob a nossa liderança. Eu estava sentada no meu novo escritório. Não era o escritório de Grant. Era um espaço aberto, funcional, onde os funcionários podiam entrar e sair sem serem intimidados por seguranças de terno. Minha mãe entrou na sala, segurando 2 copos de café. Ela olhou para a janela, para o horizonte de Manhattan, que agora parecia muito mais nítido. "Sabe o que dizem sobre o inverno em Connecticut, Madison?" Ela perguntou, entregando-me o café. "Que ele é longo e cruel?" Arrisquei. "Não. Dizem que ele é a única estação que separa o que é real do que é apenas aparência. O que não tem raiz, o inverno leva embora." Sorri, olhando para o relatório de lucros do trimestre. A Summit estava mais forte do que nunca. Grant Sterling era agora apenas uma nota de rodapé nos registros da empresa, um aviso para os futuros executivos sobre os perigos do ego. Eu saí daquela história não como a ex-esposa de alguém, mas como a arquiteta do meu próprio destino. O nome Sterling finalmente significava o que deveria: solidez, inteligência e o poder silencioso de quem sabe que, no final, a verdade sempre tem o melhor advogado. Se você gostou dessa história, deixe seu like e inscreva-se no canal. No card acima está o último vídeo. Até a próxima!